alunos, tudo bem? Aqui é a professora Renata e hoje eu vim trazer para vocês a atividade desta semana. Na semana passada, a professora Cláudia fez um vídeo explicando as tarefas. Hoje, eu estarei explicando as tarefas desta semana. Na semana passada, nós tivemos atividades de História, Ciências e Português. Nessa semana, as atividades serão de Matemática e Geografia, Inglês e Artes. Eu espero que vocês gostem. Na nossa primeira atividade, diz assim: com o avanço da pandemia, os países estão na corrida para a imunização em massa da sua população. No entanto, o percentual de pessoas vacinadas ainda é muito pequeno no Brasil, pela quantidade de pessoas que vivem aqui. O Brasil começou a imunização em janeiro, mas os números de vacinados ainda são muito pequenos. Logo abaixo, nós temos um mapa para vocês observarem os números que estão aqui, neste mapa, tá? Então, tem os números de vacinados de cada estado divididos em regiões. Nós temos de verde a região norte, de rosa a região centro-oeste, de amarelo a região sul, de vermelho a região sudeste e de azul nós temos a região nordeste, tá? São as 5 regiões do Brasil. Vocês vão responder no caderno de vocês as seguintes questões, observando o mapa. No estado que você nasceu, quantas pessoas já foram vacinadas? Então, você vai lá, olha no mapa, quantas pessoas já foram vacinadas no estado em que você nasceu. Depois, observando o mapa, em qual região você nasceu. Aí você vai observar no mapa e vai colocar o nome da região que você nasceu. Qual a diferença de vacinados entre o estado que você nasceu e São Paulo? Diferença é sempre a continha de menos. Então, a gente vai fazer São Paulo menos a quantidade de vacinados no estado que você nasceu, tá? Aí, depois vocês vão me responder qual foi o estado mais vacinado até agora, de todos os estados brasileiros. Qual foi menos vacinado? Qual foi o estado que teve a quantidade menor de pessoas vacinadas? Depois, vocês vão me dizer quantas pessoas foram vacinadas em cada região do país. São 5 regiões, lembram? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Mas, professora, como que eu vou fazer para descobrir quantas pessoas foram vacinadas em cada região? Você vai pegar o número de vacinados em cada estado dessa região e somar para descobrir, ok? Lembre-se que nós temos 5 regiões no Brasil. Depois de fazer isso, vocês vão me dizer qual foi a região do Brasil que foi menos vacinada até agora. E depois, qual que foi a mais vacinada. Depois que vocês fizerem as contas, vocês vão conseguir perceber pelos números qual foi a região mais vacinada e qual foi a região menos vacinada. Essas contas vocês podem fazer no caderno de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem chamar. Depois disso, virá a nossa atividade de inglês. Vocês sabiam que agora tem muitas palavras no nosso cotidiano que nós estamos utilizando que vêm do inglês? Algumas a gente já utilizava, como hot dog, por exemplo, né? Hot dog quer dizer cachorro quente em inglês, certo? Mas agora, com a pandemia, com a quarentena, nós começamos a utilizar outras palavras do inglês. O que significam os termos emprestados do inglês que ganharam destaque quando o assunto é coronavírus? Para algumas profissões, usar esses termos em inglês faz parte do dia a dia, mas na pandemia do Covid-19, introduzimos algumas palavras na nossa rotina, mais do que hábitos de higiene, às vezes esquecidos. Abaixo deixamos 2 tabelas. Relacione a primeira com a segunda e aí vocês vão descobrir o significado das palavras. Nós temos 2 lá, olha, 2 tabelas.
aqui inglês e aqui o que significa. Então, nós temos A, delivery, B, home office, C, lockdown, D, fake news, E, boom e F, take wow. E aqui nós temos na outra tabelinha, nós temos estrondo, notícias falsas, remover, entrega, confinamento e escritório em casa. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar nessa coluninha aqui, qual dessas palavras se encaixam aqui, tá? Delivery. Ah, o que é delivery? Eu acho que vocês sabem, né? Então, vocês vão procurar aqui o que significa delivery e vai colocar a letra no quadradinho correto da resposta, ok? Depois, nós passaremos para a nossa atividade de artes dessa semana. A arte é uma forma do ser humano expressar as suas emoções, sua história, sua cultura, através de alguns valores estéticos, como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode ser representada através de várias formas, em especial na música, na cultura, na escultura, na pintura, no cinema, na dança, entre outras maneiras. Vocês sabiam que existem 7 tipos de artes? São elas: música, dança, pintura, escultura, teatro, literatura e cinema. Escolha 2 tipos de artes e faça uma pequena pesquisa sobre ela. Uma pequena pesquisa. Então, você vai lá e escolhe 2. Eu escolheria música. Então, eu vou falar um pouquinho sobre música, sobre a arte que é a música. Só que vocês vão escolher 2, tá? Depois, escolha entre pintura, música ou literatura, entre essas 3 artes. E faça uma obra sobre o que você está sentindo neste momento. Você pode fazer, se você escolher a pintura, você pode fazer um desenho, uma pintura, tá? Se você escolher, por exemplo, a literatura, você pode fazer uma poesia, né? Ou mesmo uma música, tá? Depois que você fizer, não esqueça de enviar ou para a professora Renata ou para a professora Cláudia, para que a gente debate nas suas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado das atividades dessa semana. Essas foram as atividades. Qualquer dúvida, como nós já conversamos, basta chamar as professoras que a gente explica novamente, ok? Um beijo, fiquem bem, se cuidem, higienizem as mãos e usem sempre máscara e evitem sair, tá bom? Até a próxima semana. Tchau!